Meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos ao redor da Palavra de Deus, ela que nos ensina a como seguir pelo caminho que é Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, por formarmos esta bonita ciranda ao redor desta palavra viva e eficaz, que precisa não só ser escutada, ouvida, mas colocada, posta em prática. Neste dia 23 de outubro, na continuidade do Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 12 e vamos os versículos 13 a 21. Nesse itinerário, lembramos que Lucas colocou praticamente todo o ministério de Jesus dentro do caminho que ele faz do capítulo 9 ao capítulo 19, saindo da Galiléia e indo para Jerusalém. Nesse caminho ele vai ensinando os discípulos, ele vai fazendo os milagres, é nesse caminho que acontecem os encontros, e nesses encontros, Jesus, ao invés de apenas responder às perguntas, ele ou devolve uma outra pergunta que faça a pessoa refletir, ou ele devolve uma pergunta e faz com que os discípulos que o acompanham aprendam daquela situação. É o caso de hoje. Alguém da multidão, então é uma pessoa sem nome, que chega para Jesus e pede que ele resolva um problema de herança. Lembramos que no tempo de Jesus, o filho mais velho ficava com 2 vezes mais de herança do que os demais irmãos. Isso era uma lei que está lá no livro do Levítico, do Deuteronômio, que garantia que as pequenas propriedades não se esfacelassem. Muitos filhos, pouca terra, então cada um ia ficar com um pouquinho e acabava que não conseguiriam se sustentar, se manter, e até mesmo a família desapareceria. Então era essa a norma. E essa pessoa, o Evangelho não diz o motivo, simplesmente ela pede que Jesus seja juiz dessa causa, porque o irmão tinha pego a mais e ele pedia justiça para com relação à sua herança. Jesus não é que seja indiferente às injustiças, jamais, mas ele aproveita dessa fala, desse episódio, que provavelmente Jesus depois encaminhou essa pessoa para alguém responsável, né? Vamos pensar assim. Ele aproveita para falar para os discípulos, para nós. E ele diz com todas as letras: tomar atenção, primeira a palavra, atenção. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de uma pessoa não consiste na abundância de seus bens. Essa é a primeira parte do texto. Tomar cuidado com todo tipo de ganância. Ganância, queridos amigos, é querer sempre mais, acumular, ter, comprar. Daí nesse círculo se endividar, gastar. Tudo que é em equilíbrio não faz mal. A posse, por exemplo, de bens não faz mal. Desde que a pessoa tenha e use esses bens para ajudar, para socorrer, para apaziguar as dores, para aliviar o sofrimento. Os bens são abençoados, já vem bênçãos. Então, não é o problema de ter. A realidade pior está em ter demais, em acumular, em ser injusto, em arrancar o couro de quem está perto de nós. Esse é o problema, essa é a ganância. E aí começa
Então, o consumismo, começa a avareza, começa o egoísmo, pensando somente em si, esquecendo dos outros. Quantas pessoas que a gente escuta por aí dizendo assim: não é com a minha família, não é comigo, então não é com a minha empresa, não é com a minha rua, não é com a minha comunidade, eu não estou nem aí. Nós fazemos parte de uma grande família, a família humana. E infelizmente, queridos amigos, aquilo que sobra no meu guarda-roupa, no seu guarda-roupa, na sua geladeira, na minha geladeira, na sua despensa, no seu armário, nos meus, está faltando para alguém. Então, hoje Jesus nos indica um caminho: tomar cuidado com a ganância. O remédio contra a ganância é a solidariedade, é a caridade, é a misericórdia, é a partilha, é a sensibilidade, é termos um coração sensível e cônscio de que aquilo que nós temos não faz o sentido último para a nossa existência. Nós somos provas, nesses últimos dias, que a força da natureza, quando vem, ela leva tudo embora. Nós somos prova disso. Quem sabe na sua família, como na minha família, quantos que por causa de um incêndio perderam tudo, mas não perderam o dom principal, que é a vida. Nas águas, infelizmente, várias pessoas se foram, mas a maioria conseguiu se salvar. Então, quando Jesus fala para a gente ter cuidado com a ganância, ele está nos chamando a atenção e nos interrogando: onde é que nós estamos colocando o sentido último da nossa história, da nossa existência? Eu vou ser feliz porque eu vou adquirir tal coisa? Será que a minha felicidade depende do comprar ou depende do nosso estar, do nosso ser, da nossa maneira de viver? Isso é muito bonito, porque, como eu comecei dizendo, a palavra de Deus é luz. Ela clareia a nossa mente, o nosso coração. E se nós já estamos nesse caminho de conversão, de adesão total a Cristo, nós precisamos nos mergulhar cada vez mais. Agora, se não estivermos, queridos amigos, a palavra nos desafia, se queremos de fato ser discípulos de Jesus, a seguir por esse caminho. E aí ele conta uma história, uma parábola, como as outras tantas que já contou, de um homem que tinha um celeiro, que teve uma colheita muito grande, o lucro daquela colheita não caberia nos celeiros e ele não sabia o que fazer. Aí ele teve um plano: vou derrubar o celeiro, vou construir maiores, vou guardar tudo ali dentro e vou poder parar e pensar. Posso agora, por um bom tempo, comer, beber, viver bem. Só que, naquele momento, o Senhor chega e diz para ele: louco, ainda esta noite vão pedir conta da sua vida. Então, a morte, nessa parábola, queridos amigos, a morte, ela mostra que ela põe fim, põe um ponto final em tudo. E ela não vem só para os fracos, ela é condição comum para todos, grandes e pequenos, poderosos e fracos. Ela vem para os pequenos, para os idosos, ela vem no nosso país, no país vizinho. A condição humana é condição finita. Então, quando nós paramos e pensamos, nós precisamos levar em consideração a isso. Para quem nós vamos deixar tudo? Porque, infelizmente, ainda hoje, boa parte das famílias sofrem com essa realidade na hora em que os pais faltam e os filhos não foram educados para partilha, começam a brigar, começam a se degladiar e a ofender a memória dos pais. Então, nessa hora, nós precisamos pensar: para que tanto?
Um dia eu disse numa comunidade que o caixão não tem gaveta. As pessoas ficaram bravas comigo. Mas é verdade, ninguém leva nada. Então, para que tanto? Porque se a pessoa tem bastante, não vamos pensar que foi a facilidade. Foi a duras penas, a sacrifícios. Talvez nem tenha visto os filhos crescerem, talvez nem tenha visto os bons momentos que poderiam ter vivido. Tem muitas pessoas que só pensam em trabalhar. Ontem, no domingo, o Evangelho nos chamava àquela realidade muito séria, aquela realidade que o Evangelho nos coloca como os que buscam, que devam buscar o equilíbrio, o discernimento entre o que é de César e o que é de Deus. Por isso, queridos amigos, este Evangelho de hoje termina dizendo assim: acontece deste jeito com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E a riqueza diante de Deus a gente consegue com o amor, com a caridade, com a generosidade, com a empatia. Tem muita gente que é muito pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Não tem amigos, não tem relações, não tem afeto, não tem convivência, cada um fica dentro da sua casa, do seu canto, cada um com o seu celular, cada um com a sua televisão, cada um com o seu carro. Então, podem ter muitas coisas, mas não são ricos, porque a riqueza verdadeira é aquela que está dentro de nós, é aquela que extrapola quando nós podemos e devemos e conseguimos cuidar de alguém que está necessitado, quando nós dedicamos tempo à comunidade, seja na igreja ou nas ações sociais, nos voluntariados, naquelas agremiações que realmente cuidam do bem comum. Então vamos juntos, você e eu, fazermos esse exercício, deixarmos que a palavra nos mostre de fato aquilo que é ganância na nossa vida e que nós vamos nos convertendo. Remédio para ganância, como eu disse, é partilha. Remédio para soberba, para avareza, é desapego, desprendimento. Vamos juntos. A palavra não veio para condenar, ela veio para converter. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos amigos, por essa companhia de cada dia. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.